Centenas de naves espaciais diplomáticas decolam da Terra em direção ao espaço. Quando chegam ao seu destino, são recebidas por centenas de naves alienígenas. Este é o primeiro contato da humanidade com uma civilização extraterrestre. As pessoas conseguiram detectá-la não muito tempo atrás em um sistema estelar muito perto da nossa casa, a Próxima Centauri. Esta estrela anã vermelha é a mais próxima do nosso sistema solar. É 7 vezes menor que o nosso Sol, o que a torna apenas 50% maior que Júpiter. A Próxima Centauri também é 8 vezes mais leve que o Sol. Este sistema estelar está a 4,2 anos-luz de distância. É quanto tempo um fóton de luz leva para viajar desta estrela até a Terra. Em comparação, a luz solar precisa de apenas 8 minutos para chegar ao nosso planeta. Se você decidisse viajar para a Próxima Centauri, levaria cerca de 73 mil anos para voar para lá em um foguete convencional. A nossa civilização inteligente existe há menos tempo que isso. Mas não é a estrela em si que nos interessa, é o planeta que a orbita. Seu nome é Próxima Centauri B. É 17% maior que a Terra e cerca de 10% mais pesado. Ele orbita sua estrela a uma distância de 7,3 milhões de quilômetros. Em comparação, a Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Isso é uma distância 20 vezes maior. Mas a estrela central, Próxima Centauri, é uma anã vermelha. Não emite tanta luz e calor quanto o nosso Sol. Assim, o planeta Próxima Centauri B está situado na zona habitável da estrela. Está localizado a uma distância tão perfeita de sua estrela-mãe que o planeta não fica muito quente e nem se transforma em um bloco de gelo. Em outras palavras, a temperatura lá possibilita que a água exista em seu estado líquido. Isso significa que Próxima Centauri B pode hospedar a vida. Mas outras observações do planeta tornam isso incerto. A estrela hospedeira é muito instável. Seu brilho muda com muita frequência. Em 2017, astrônomos testemunharam um flash catastrófico. A estrela aumentou seu brilho em 1000 vezes por 10 segundos. Antes disso, teve outro flash mais fraco. O planeta recebeu uma enorme quantidade de radiação. Se houvesse vida lá, esse flash teria acabado com ela por completo. No geral, Próxima Centauri B recebe cerca de 400 vezes mais raios X do que a Terra. Organismos vivos complexos não podem viver sob tais condições. Os cientistas dizem que, mesmo que houvesse uma atmosfera e um oceano em Próxima Centauri B, essa radiação constante simplesmente os eliminaria do planeta. Próxima Centauri B está tão perto de sua estrela hospedeira que tem uma rotação sincronizada com ela. Isso significa que o planeta está sempre com o mesmo lado virado para a estrela, assim como a Lua está voltada para a Terra. Isso significa que apenas um lado do planeta recebe essa terrível quantidade de radiação. E alguns especialistas especulam que uma civilização inteligente pode viver no lado escuro do planeta. E pode ser essa civilização que nos enviou o estranho sinal que astrônomos captaram em 2019. Os cientistas o descreveram como uma chama óptica brilhante de longa duração, acompanhada por uma série de rajadas de rádio intensas e coerentes. Este sinal de rádio foi observado por 30 dias por um dos radiotelescópios da Terra. Cientistas achavam que o sinal era artificial e poderia ter sido enviado por uma civilização extraterrestre. Presumivelmente, o sinal veio da Próxima Centauri B, ou de uma das luas que podem estar naquele sistema estelar. Mas outras observações não conseguiram detectar o sinal. Agora, a teoria principal afirma que esse sinal de rádio é apenas algum tipo de interferência de alguma tecnologia na Terra. Mas e se fosse realmente enviado por uma civilização que vive no lado escuro de Próxima Centauri B? Bom, podemos descobrir com certeza logo. Está sendo lançado um novo telescópio no espaço. É o Telescópio Espacial James Webb. Está programado para ser lançado no final de 2021. Um foguete auxiliar decolará da Terra e alcançará a órbita. Em seguida, ele levará o telescópio a um ponto específico entre nosso planeta e o Sol, onde suas forças gravitacionais são aproximadamente iguais. Além disso, não há poluição luminosa no espaço, ao contrário da superfície da Terra. Também não há nuvens ou outras condições climáticas que possam interferir no telescópio. O Telescópio Espacial James Webb substituirá o Telescópio Hubble, que opera no espaço desde 1990. O novo telescópio custará 9,8 bilhões de dólares. E aqui está o porquê. Usará um espelho tão largo quanto um ringue de boxe. Isso permitirá que o telescópio viaje muito longe no espaço. Tão longe que a luz de alguns eventos que estão acontecendo lá ainda não chegou na Terra. Isso significa que, literalmente, seremos capazes de olhar para trás no tempo. O telescópio espacial James Webb
verá o universo quase imediatamente após o Big Bang. Veremos como nasceram as primeiras estrelas e galáxias e como o universo se transformou no que observamos hoje. Mas também, este telescópio pode ser usado para examinar a próxima Centauri B. Astrônomos procurarão por luz artificial lá, como as luzes LED que temos na Terra. Se a próxima Centauri B realmente hospeda vida no lado escuro, então os moradores locais devem ter aprendido a transferir calor e luz do lado claro do planeta. E eles teriam que usar luz artificial para sustentar a vida do seu lado. O telescópio espacial James Webb é poderoso o suficiente para distinguir as ondas de luz emitidas pela estrela daquelas que podem ser criadas por alguém no lado escuro do planeta. E se detectarmos alguma luz artificial, teremos a primeira confirmação de que uma civilização inteligente pode existir fora do nosso sistema solar. Mas sempre podem haver erros nos cálculos e interpretação de dados. A única maneira de estabelecer a verdade de uma vez por todas é enviar uma sonda espacial para a próxima Centauri. Assim, podemos tirar fotos reais do planeta. O maior problema é a distância. Embora a próxima Centauri seja mais próxima do sistema estelar da Terra, ainda leva dezenas de milhares de anos para chegar lá. Afinal, a sonda espacial Voyager 1 precisou de cerca de 44 anos apenas para deixar o sistema solar. E isso é apenas um pequeno passo em comparação com a distância real até a estrela mais próxima. Portanto, precisamos de outros métodos de viagem. E eles têm que ser muito mais rápidos. Alguns cientistas querem enviar microsondas para a próxima Centauri B. Elas não serão mais pesadas do que uma agulha de costura. Um veículo lançador implantará cerca de 1.000 dessas sondas em órbita. Então, elas desdobrarão uma vela espacial feita de um material ultraleve que usará o poder da luz para criar impulso. Após a vela ser desdobrada, focaremos um poderoso feixe de laser nela. Isso acelerará as ondas para cerca de 20% da velocidade da luz. Este será um recorde de velocidade absoluta para nossos padrões, mas ainda levará cerca de 21 anos para que essas sondas cheguem ao seu destino. E teremos que esperar mais cerca de 4 anos apenas para receber o primeiro sinal delas. O sistema estelar Próxima Centauri não é o único mundo potencial a hospedar vida. E uma das tarefas do telescópio espacial James Webb é procurar outros mundos. Os poderosos instrumentos do telescópio permitirão que ele encontre planetas relativamente frios, onde as temperaturas estão próximas às da Terra. Poderemos estudar em detalhes cerca de 2 dúzias de sistemas estelares próximos e seremos capazes de detectar não apenas os planetas em si, mas também suas luas. Os cientistas esperam um aumento nas descobertas de exoplanetas. Assim que o telescópio entrar em funcionamento em 2022, estaremos constantemente detectando novos mundos e aprendendo mais sobre aqueles já descobertos. O telescópio espacial James Webb também nos permitirá estudar melhor nosso próprio sistema solar. Europa, uma das luas de Júpiter, por exemplo. Os cientistas acreditam que pode haver água lá. Embora a Europa pareça um bloco de gelo, a interação gravitacional da Lua com Júpiter aquece seu núcleo. Isso provavelmente faz o gelo profundamente abaixo da superfície derreter. Portanto, é provável que haja um oceano sob a crosta de gelo. Condições semelhantes poderiam existir em Encélados, a lua de Saturno. Esta lua é geologicamente ativa. Há geysers que explodem das rachaduras na superfície lunar. Os instrumentos infravermelhos do telescópio espacial James Webb poderão explorar Europa e Encélado em busca de bioassinaturas, que são traços da atividade da vida de organismos vivos ou bactérias. Este telescópio está programado para operar por cerca de 6 anos, mas no futuro lançaremos um ainda maior. Chama-se LUVOIR, do inglês Large UV Optical Infrared Surveyor. Seu espelho terá o dobro do tamanho do telescópio espacial James Webb e quase 7 vezes o tamanho do Hubble. O telescópio está programado para ser lançado em 2039. Vamos colocá-lo em órbita com a ajuda de um foguete super pesado. Então, teremos que levar o telescópio ao seu destino, 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. E aí começarão suas observações. É possível que tenhamos aprendido a viajar mais rápido do que a velocidade da luz até lá. Então, se encontrarmos um planeta potencialmente habitável com a ajuda do telescópio, podemos enviar uma sonda espacial ou até mesmo uma equipe de exploradores para lá. Neste caso, uma reunião diplomática com uma civilização extraterrestre pode se tornar uma realidade. Colonizar outros planetas é como o auge das aventuras cósmicas. É um desafio que capturou a imaginação dos humanos durante séculos e é algo que sempre sonhamos fazer. Um dos candidatos mais populares para esse papel é Marte.
E isso não é surpreendente. Marte é um planeta rochoso semelhante à Terra em muitos aspectos, e até existem evidências de água em sua superfície. Isso o torna um excelente candidato para a colonização humana. Muitos cientistas e engenheiros estão trabalhando em planos para enviar humanos a Marte e estabelecer uma colônia permanente lá. Mas, e os outros candidatos? Existem muitos planetas e muitas luas em nosso sistema solar, então por que não colonizar outra coisa? Por exemplo, Ceres? Ceres é o tesouro dos tesouros cósmicos. É um planeta anão não totalmente desenvolvido, assim como o Plutão. Ele está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esse planeta anão é o mais próximo do Sol e é adoravelmente minúsculo. O planeta inteiro tem aproximadamente o mesmo tamanho do estado do Texas. Então, por que escolhê-lo? Porque Ceres pode ser uma rica fonte de recursos valiosos. A superfície de Ceres é coberta por crateras e outras características geológicas. E os cientistas acreditam que abaixo de sua superfície há uma espessa camada de gelo de água, o que significa que no subsolo pode haver um oceano de água líquida. Se isso for verdade, Ceres pode ser um recurso valioso para futuras missões espaciais. Poderia potencialmente fornecer uma fonte de água para a exploração humana do sistema solar. Então, podemos colonizá-lo? E se sim, como fazemos isso? Na verdade, muitos cientistas propuseram essa ideia. Para colonizar Ceres, teríamos que usar os mesmos métodos usados para estabelecer colônias na Lua, em Mercúrio e nos satélites de Júpiter e Saturno. Não se preocupe, não é tão difícil. Só precisamos descobrir como nos adaptar a uma atmosfera muito rarefeita, a temperaturas extremas, a pressão e todas as outras coisas. Mas vamos manter a esperança. No fim das contas, tudo se resume a recursos. Vamos precisar de água, minerais, sílica e outras matérias-primas. Tudo isso nos ajudaria a criar uma colônia autossuficiente. E, por sorte, Ceres está cheio dessas coisas. Então, em primeiro lugar, poderíamos achar os locais de residência dentro das crateras de Ceres. Poderíamos construir cúpulas que nos protegeriam de todos os tipos de coisas perigosas, como radiação. Também poderíamos minerar regolito no cinturão de asteroides. O regolito é um solo residual que aparece como resultado do desgaste cósmico de rochas. Basicamente é algo como a camada superficial do solo na Lua. Por que precisamos disso? Bem, porque poderíamos usá-lo para imprimir em 3D as camadas de base próximas ao gelo, para que nossas bases ficassem localizadas perto da água. Poderíamos então usar essas camadas de base para imprimir outras estruturas, como casas. Também poderíamos coletar gelo e moléculas orgânicas para criar água. E ao combinar água com o regolito, obteríamos um solo no qual poderíamos cultivar plantas e alimentos. Maravilhoso! Há também outra opção. Uma colônia pode ser criada no subsolo, bem ao lado da crosta gelada do planeta. Se no futuro formos cientistas super legais, poderíamos tentar acelerar a rotação de Ceres. Parece loucura, mas seria bastante benéfico. Isso nos ajudaria a criar gravidade artificial dentro das colônias subterrâneas. E por falar em gravidade, tudo isso pode parecer legal, mas vamos discutir as dificuldades que temos pela frente durante a colonização. Para colonizar Ceres, precisaríamos superar uma série de desafios. Para começar, precisamos desenvolver tecnologias que nos ajudem até mesmo a chegar a Ceres. Temos que ter algum tipo de nave que seja capaz de fazer voos longos no espaço. A primeira coisa é criar algum tipo de tração nuclear térmica ou nuclear elétrica. E talvez um tipo de combustível ainda mais avançado. Então também precisaremos de tecnologia para nos ajudar a sustentar a vida nesse mundo pequeno e rochoso, ou seja, ferramentas para extrair e utilizar recursos locais. Além disso, como não há atmosfera em Ceres, teríamos que usar trajes espaciais e viver em habitats pressurizados. E isso é só o começo. Viver nesse planeta também não será uma tarefa fácil. Por exemplo, e as temperaturas extremas? Ou a radiação? Ou a famigerada gravidade incrivelmente fraca, que é definitivamente um dos maiores problemas. A gravidade de Ceres representa apenas 3% da gravidade da Terra. Você não gostaria de voar acidentalmente para o espaço enquanto joga futebol, não é? Mas o fato de que qualquer salto pode levar você a uma jornada sem fim não é o único problema. Mesmo que você permaneça na superfície do planeta, experimentará os mesmos sintomas e problemas dos astronautas que ficam na Estação Espacial Internacional. Por exemplo, perda de massa muscular, diminuição da densidade óssea, deterioração da visão, problemas no sistema cardiovascular. Uau, quem diria que a gravidade é tão importante? Portanto, se quiséssemos sobreviver em Ceres, precisaríamos de um monte de médicos ou algum tipo de gravidade artificial. E nem me fale sobre como a baixa gravidade desacelerará a produção e o trabalho.
E claro, não podemos ir a lugar algum sem falar sobre dinheiro. Colonizar Ceres nos custará uma enorme quantia, especialmente levando em consideração todos os itens de que falamos aqui. No entanto, apesar de todas essas coisas, Ceres continua sendo um dos melhores candidatos à colonização. Por exemplo, ele contém muito metano e amônia, que podem ser usados como combustível manufaturado ou gás nitrogenado. Ou você pode apenas extraí-los para colonizar Marte e Vênus. Mesmo a baixa gravidade tem suas vantagens. Graças a ela, será muito fácil lançar espaçonaves de Ceres. Vamos desperdiçar muito menos combustível, o que significa que o transporte de Ceres para outros planetas seria muito mais barato e eficiente. Portanto, mesmo que Ceres não se torne nossa residência permanente, pode se tornar um bom centro de transporte, algo como um espaço-porto. Poderíamos usá-lo como base para extrair todo tipo de coisas úteis do cinturão de asteroides. Então, transportaríamos todos esses recursos de volta para Marte ou para a Terra. Ceres também pode se tornar uma estação de reabastecimento para naves que viajam para além do sistema solar. Parece legal e bastante futurístico, né? Mas acho que qualquer tentativa de criar uma base permanente no cinturão de asteroides vai ter que esperar. Colonizar outros planetas é uma tarefa difícil e complexa. Exigirá a cooperação e a experiência de muitas pessoas diferentes e envolverá o desenvolvimento de novas tecnologias e a superação de muitos desafios. Antes de irmos para Ceres, temos que construir infraestruturas na Lua, em Marte e em algum lugar intermediário. Caso contrário, qualquer tentativa de colonizá-lo seria proibitivamente cara e provavelmente falharia antes que missões futuras pudessem alcançá-lo. Mas quanto mais colônias criarmos, mais provável é que, mais cedo ou mais tarde, construamos outra em Ceres. Isso não apenas abriria o cinturão de asteroides para exploração econômica, também serviria como um trampolim para o sistema solar externo. Isso, por sua vez, poderia levar à colonização das luas de Júpiter e além. Em outras palavras, as recompensas de colonizar Ceres podem ser grandes. Não só nos permitiria explorar e entender esse mundo fascinante, mas também poderia nos fornecer recursos valiosos que nos ajudariam a explorar e colonizar ainda mais o sistema solar. A vida em Ceres provavelmente seria desafiadora, mas empolgante, pois os humanos estariam construindo um novo lar para si mesmos e explorando os mistérios do universo. Imagine todos os novos restaurantes e as lojas temáticas do planeta que poderíamos ter. Bem-vindo ao Ceres Mart, onde tudo é de outro mundo. Portanto, se você é fã de caça ao tesouro cósmico, Ceres é certamente um destino rico e recompensador. Apenas certifique-se de usar uns pesos nos pés, para não voar para lugar nenhum. No coração da galáxia há um objeto misterioso como nenhum astrônomo jamais viu. Ele se espalha pelo céu como uma estrela cadente sob o efeito de cafeína. Então, o que é essa misteriosa bolha e como ela está relacionada ao buraco negro no centro da nossa galáxia? Vamos descobrir. Esse objeto é chamado de X7. É a misteriosa bolha que está rondando o buraco negro supermassivo da nossa galáxia há décadas. Alguns até dizem que está à espreita por lá há centenas de anos. Sabemos algumas coisas sobre o X7. Por exemplo, ele pesa cerca de 50 vezes mais que a Terra. Pode parecer muito se você for um terráqueo, mas no espaço, isso é como uma gota no oceano. O X7 também está se movendo muito rápido, a velocidades de até 1.126 km por hora. Isso é mais rápido do que você tentando pegar a última fatia de pizza antes que seu colega de quarto a pegue. Mas o que é isso, afinal? Uma estrela mágica que nunca vimos antes? Uma nave espacial extraterrestre? Bem, existem algumas teorias relacionadas ao futuro destino trágico da bolha. Infelizmente, os dias do X7 estão contados. Atualmente, ele está em uma órbita elíptica de 170 anos em torno do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Mas não vai conseguir chegar tão longe. A cada ano, está se aproximando cada vez mais do buraco negro. Em apenas alguns anos, o X7 se tornará espaguetado. Sim, esse é um termo científico real e finalmente será sugado para nunca mais ser visto. Existem buracos negros supermassivos no centro de todas as galáxias, inclusive na nossa própria Via Láctea. Esses buracos negros são tão grandes que distorcem o espaço-tempo, fazendo com que as estrelas próximas orbitem em torno deles a velocidades incríveis. Eles funcionam como aspiradores de pó cósmicos que sugam tudo e qualquer coisa que se aproxime o suficiente. O buraco negro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A**. Parece o nome de uma celebridade chique de Hollywood, não é mesmo? Mas esse objeto celeste é muito mais impressionante do que qualquer mero mortal.
Ele é cerca de 4 milhões de vezes mais maciço do que o nosso Sol, o que significa que provavelmente poderia comer todo o nosso sistema solar no café da manhã. Mas não se preocupe, esses buracos negros podem parecer realmente assustadores, mas na realidade são pequenos demais para competir com uma galáxia inteira. Eles apenas sugarão algumas das estrelas mais próximas, e isso é tudo. Além disso, o Sagittarius A-Star não parece ter um apetite muito bom. Ele tem estado bastante quieto ultimamente, o que é uma boa notícia para nós. Mas, mesmo que fosse muito ganancioso, ele não representaria nenhuma ameaça para nós. Esse buraco negro está a mais de 26 mil anos-luz de distância. Da Terra, podemos vê-lo na constelação de Sagitário. Em 2022, a Event Horizon Telescope Collaboration divulgou a primeira imagem do Sagittarius A-Star. Foram necessários anos de colaboração e tecnologia para capturar essa imagem impressionante. E esta é a nossa segunda foto de um buraco negro na história. A primeira foi divulgada em 2019 e mostrava o buraco negro supermassivo M87 Star. Sim, ambos têm estrela em seus nomes, não tente encontrar um sentido nisso. De qualquer forma, você deve se lembrar dessa foto como a primeira imagem de um buraco negro de todos os tempos. Ela se tornou viral na internet, e esse buraco negro M87 Star, localizado na galáxia Messier 87, é muito mais assustador do que o Sagittarius A-Star. Você achava que 4 milhões de massas solares eram impressionantes? Então que tal 2,5 bilhões de massas solares? O M87 é um verdadeiro monstro. Ele também é conhecido por seus poderosos jatos de plasma, que são tão energéticos que se estendem por milhares de anos-luz a partir do centro do buraco negro. Se o M87 fosse um super-herói, seria o Homem de Ferro com seus feixes de repulsão a todo vapor. Tecnicamente, não é possível tirar uma foto de um buraco negro, pois ele é, bem, super escuro. Nenhuma luz pode escapar do seu alcance, mas o anel laranja brilhante nessa foto mostra a matéria que circunda o Sagittarius A-Star. É o chamado disco de acreção, um disco giratório de gás quente que gira em torno do centro, aquecendo-se a milhões de graus no processo. É como um vórtice de fogo gigante, mas sem escapatória, e a sombra no centro indica o próprio buraco negro. Dentro dessa sombra há um horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o limite ao redor do buraco negro, além do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração gravitacional. É o ponto de não retorno, onde a força gravitacional é tão forte que nem mesmo o objeto mais rápido do universo, a luz, consegue escapar. Depois de cruzar o horizonte de eventos, você está condenado a cair em direção ao centro do buraco negro, onde as leis da física, como as conhecemos, se desfazem. E esse é exatamente o destino que aguarda nosso infeliz X7. Nesse momento, a bolha pura está sendo esticada e puxada por poderosas forças de maré. A propósito, antes de encontrar sua morte prematura, espera-se que o X7 dê um pequeno show. Sua maior aproximação com o buraco negro, chamado Periastro, está prevista para 2036. E quando ele finalmente for despedaçado pelas forças gravitacionais do Sagittarius A-Star, talvez haja alguns fogos de artifício muito legais para ver. Mas isso não é o mais importante. A parte engraçada é que o futuro fim do X7 pode nos ajudar a finalmente entender o que raios é essa coisa. Uma equipe de cientistas tem estudado como uma estranha bolha orbita o buraco negro. Foi então que descobriram que o X7 se esticou até quase o dobro de seu comprimento inicial. E o que isso significa? Bem, isso sugere que o X7 provavelmente é feito de detritos ejetados durante uma recente colisão entre duas estrelas. Sim, você ouviu direito, um acidente de carro espacial. Imagine o seguinte, duas estrelas se apaixonam e começam a circular uma em torno da outra por muitos anos. Depois disso, elas finalmente se fundem. Nesse momento, elas ejetam toneladas de gás e poeira. E talvez essa dança cósmica tenha criado nosso bebê bolha X7. É basicamente como as migalhas deixadas na mesa após um gigantesco banquete espacial. Algo como isso é, na verdade, bastante comum, especialmente em torno de buracos negros. É como um para-choque galáctico que envia detritos para todos os lados. Na verdade, o universo está cheio de bolhas misteriosas. Eles são chamados de objetos G. Não são os G-Men do filme Homens de Preto, mas são igualmente misteriosos e evasivos. Esses tipos têm intrigado os astrônomos há mais de 20 anos. Eles se parecem com nuvens de gás, mas se comportam como estrelas. É como se não conseguissem decidir se querem ser uma nuvem ou uma estrela. Vamos lá, pessoal, decidam-se!
Os objetos G se esticam no ponto mais próximo do buraco negro central, mas saem intactos, como um elástico que se estica, mas não se rompe. Os cientistas acreditam que eles são as estrelas que se fundiram em uma só, e ao fazer isso, também produzem uma enorme nuvem de gás que esconde o resultado da visão. É como quando você está usando um suéter volumoso para que ninguém saiba que você engordou alguns quilos a mais. E então, um estudo publicado em 2021 descobriu que um desses objetos, G2, era na verdade uma nuvem molecular que escondia 3 estrelas bebês. Isso aqui é uma reviravolta na história. Mas o X7 é a ovelha perdida da estranha família de bolhas. Ele é significativamente diferente dos objetos G, como o primo estranho que você vê uma vez por ano nas reuniões de família. Sua evolução tem sido mais dramática. Além disso, não está sendo mantido unido por uma massa que se esconde em seu centro. Então, como ele está sendo mantido unido? Pó de fada? Magia? Precisamos de respostas. É por isso que os cientistas acreditam que o X7 não é um objeto G propriamente dito, mas sim detritos deixados por ele. Ou talvez não temos a menor ideia. As possibilidades são infinitas, e é isso que torna a astronomia tão empolgante. Portanto, vamos manter nossos olhos nos céus e ver que outros objetos estranhos estão por aí. Quem sabe talvez descobramos outra bolha misteriosa, e dessa vez seja uma nave espacial. Isso sim seria incrível. Para ver um dos eventos astronômicos mais significativos de todos os tempos, vamos à América do Sul. No deserto do Atacama, no Chile, encontramos a tecnologia mais avançada para observação espacial. Aqui, os membros da Real Sociedade Astronômica observaram por 6 meses um buraco negro absorvendo uma estrela massiva. A propósito, estes são os mesmos cientistas que provaram que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo e até tiraram uma foto dele. Pela primeira vez na história, este evento incrível aconteceu muito perto da Terra. Bem, a distância de 215 milhões de anos-luz é considerada muito próxima em termos astronômicos. A luz deste evento chegou ao nosso planeta em setembro de 2019, e até mesmo os cientistas mais experientes ficaram boquiabertos com a surpresa. Imagine uma estrela do tamanho do nosso Sol, com cerca de 1.390.000 quilômetros de largura. Estrelas assim têm peso suficiente para criar um forte campo gravitacional, mantendo muitos planetas em sua órbita. E agora, vamos colocar um buraco negro gigante próximo a ela. O buraco é absolutamente negro, em forma de disco, e pesa 1 bilhão de vezes mais do que essa estrela. A força do seu campo gravitacional é incrível. Nada consegue se livrar da sua força gravitacional. Objetos que podem se mover na velocidade da luz ainda cairão neste abismo negro. Mesmo a própria luz não consegue escapar dos seus limites. Assim que uma estrela entra no campo gravitacional de um buraco negro, ela não tem chance. No início, ela tenta resistir à atração do buraco negro. Ainda assim, as camadas externas da estrela começam a se esticar em direção ao buraco negro, assim como um espaguete. Isso se deve a uma poderosa força de atração. Se você tivesse a oportunidade de estender sua mão em direção ao buraco negro, veria seus dedos começarem a se esticar e se alongar. Isso ocorre porque a força de atração aumenta a cada centímetro. Portanto, ela age mais forte em seus dedos do que em seu braço. É por isso que esse processo de puxar objetos para dentro de um buraco negro é chamado de espaguetificação. A primeira coisa a ser sugada para o buraco negro é a coroa da estrela. Esta é a camada externa da estrela, que consiste em plasma quente. Você pode notar como a estrela começa a diminuir de tamanho. Isso ocorre porque esse plasma constitui a maior parte visível do Sol. Quando este espaguete de plasma quente atinge o buraco negro, pode parecer que permanece na borda do disco e continua a orbitar o buraco negro. Mas, na verdade, não há mais como voltar atrás. As partículas da estrela já atingiram o horizonte de eventos do abismo escuro. O campo gravitacional de um buraco negro desvia a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos se parece um pouco com um croissant para o observador. Nossa, muitas metáforas de comida rolando aqui. Tô ficando com fome. Você também pode notar uma espécie de caos neste anel, como se algumas partículas de luz estivessem se movendo em uma direção e outras em outra. Isso acontece devido a um efeito de espelho. Mas você pode ter certeza de que tudo que atinge o horizonte de eventos será mais cedo ou mais tarde puxado para a singularidade ou a pérola negra do buraco negro. Outra ilusão que você vê são as partículas de estrelas no horizonte de eventos se movendo mais lentamente.
A verdade é que objetos supermassivos, como um buraco negro, curvam o espaço-tempo em torno deles, e quanto mais massivo o objeto, mais lento o tempo flui perto dele. Se você pendurar um relógio ao lado de um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que o ponteiro dos segundos do primeiro relógio quase não se move enquanto um dia inteiro se passa na Terra. Como observadores, parece-nos que as partículas de luz retardaram seu movimento, mas na verdade, ele pode já ter sido absorvido pelo buraco negro há muito tempo. Agora, fluxos maciços de plasma vermelho quente espirram no espaço, assim como um molho de espaguete. Após um buraco negro absorver material estelar, ele emite poderosos raios de energia a uma taxa de 10.000 km por segundo. Essa liberação de energia é acompanhada por um flash intenso. É graças a esse flash que os cientistas podem até mesmo detectar esse processo em primeiro lugar. Esse fenômeno pode ser observado quando uma supernova explode. Quando nada resta do corpo da estrela, ainda podemos ver a poeira estelar e outras partículas no horizonte de eventos do buraco negro. Tipo o queijo parmesão polvilhado no espaguete. Ei, me pare se eu estiver exagerando. Quando o processo de espaguetificação é concluído, cerca de metade do peso da estrela foi lançada no espaço sideral como poeira e partículas brilhantes. A outra metade foi totalmente absorvida pelo buraco negro. Os cientistas observaram esse processo por quase 6 meses. Mas o que seria mais interessante é mergulhar em um buraco negro pessoalmente. Bom, não podemos fazer isso ainda, mas podemos simular esse processo. Aqui vai um pequeno drone, nosso amigo de metal. Parece uma almôndega. Não, ainda não almocei. Neste momento, ele está a uma distância segura do buraco negro, o comprimento de cerca de 3 larguras do horizonte de eventos. Objetos a esta distância podem orbitar o buraco negro com segurança, um pouco mais perto e serão engolidos por um escuro infinito. Então, nossa estrela destruída poderia ter existido com segurança a essa distância. Além disso, planetas podem viver a essa distância, e se houver uma fonte adequada de luz e calor em algum lugar próximo, pode haver vida nesses planetas também. Mas nosso objetivo é a singularidade, e nós guiamos a almôndega, quero dizer, o drone, para mais perto do horizonte de eventos. Depois de alguns minutos, a força de atração começa a aumentar, e o drone começa a se esticar como espaguete. Quando ele começa a girar em torno do disco preto, significa que atingiu o horizonte de eventos e começou sua descida para o abismo negro. Agora vamos olhar tudo da perspectiva do drone. Toda a luz das estrelas que ele vê fica azul. Isso é chamado de desvio gravitacional para o azul. Ao cair em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, dando-lhes energia. Seus comprimentos de onda ficam mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis. O drone continua caindo e já está completamente escondido dos nossos olhos, e tudo que o robô vê é um feixe brilhante, fino e azul. Agora ele está em completa escuridão. Não há absolutamente nada aqui, nem mesmo tempo. Aqui o tempo passa tão devagar que todo o nosso sistema solar poderia envelhecer e deixar de existir no que parece ser um minuto em um buraco negro. Mas o nosso drone viverá até que sua bateria se esgote. Ei, o drone vê um pequeno feixe de luz novamente e está ficando mais perto e mais proeminente. Agora o drone experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Assim que o drone deixar a singularidade, o coração do buraco negro, ele estará no horizonte de eventos mais uma vez. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. Em seguida, o drone é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Bom, retornar de um buraco negro é apenas uma teoria. Algumas pessoas pensam que os buracos negros são uma espécie de buraco de minhoca que pode nos levar a lugares distantes no espaço. Mas até agora, essas teorias são consideradas ficção. Os buracos negros são bastante difíceis de detectar. O problema é que eles são, negros, assim como o espaço. Eles não emitem luz como as estrelas, então só podem ser detectados por anomalias gravitacionais. Apesar disso, os cientistas acreditam que haja um grande número de buracos negros no nosso universo. Eles nascem quando uma estrela massiva colapsa sob seu próprio peso. E dado o número infinito de estrelas no universo, os buracos negros são provavelmente um fenômeno comum. Os cientistas acreditam que os buracos negros têm sua própria longevidade. Isso ocorre por causa da radiação Hawking. Um buraco negro perde massa, e assim, para continuar existindo, tem que absorver objetos massivos, como a estrela que acabamos de observar. Mas se o buraco negro viver no espaço profundo, terá menos para absorver,
e provavelmente começará a encolher até simplesmente desaparecer, como esse prato de espaguete. Esse planeta, sim, esse mesmo, não deveria existir, mas existe. Um planeta recém-descoberto gira em torno de uma estrela muito menor e mais fraca que o nosso Sol. O planeta, entretanto, é enorme. Uma estrela tão pequena não poderia criá-lo, então é como encontrar um ovo de avestruz em um galinheiro. Uma equipe da Universidade Penn State criou uma ferramenta especial chamada Habitable Zone Planet Finder. Trata-se de um instrumento que deve encontrar planetas ao redor de estrelas fracas e frias. Ele está conectado a um grande telescópio no Texas. A ferramenta observa a luz dessas estrelas, que está principalmente no infravermelho próximo, além do que nossos olhos podem ver. Esse dispositivo pode detectar alterações na velocidade de uma estrela causadas por um planeta. Se o movimento de uma estrela mudar ligeiramente, isso significa que deve haver uma atração gravitacional nas proximidades. Anos atrás, essa técnica ajudou a encontrar o primeiro exoplaneta conhecido em torno de uma estrela como o nosso Sol. Hoje, aprimoramos esse método para fazer medições mais precisas. Nosso principal objetivo é encontrar planetas semelhantes à Terra. Eles devem ser rochosos e estar localizados em zonas habitáveis, áreas ao redor de estrelas onde poderia existir água líquida. A técnica Doppler ainda não é muito boa para encontrar mundos semelhantes à Terra, mas funciona bem em estrelas frias e fracas. Foi assim que descobrimos o impossível LHS 3154b. Os planetas geralmente se formam em discos feitos de gás e poeira no espaço. Imagine uma nuvem plana e giratória de partículas minúsculas. Essas partículas se juntam e grudam umas nas outras, criando um disco plano e giratório. Com o tempo, esses pequenos pedaços se combinam para formar um núcleo sólido. Esse é o ponto de partida para um planeta. Uma vez que o núcleo está lá, ele atrai mais poeira e até mesmo gases como hidrogênio e hélio. Mas criar um planeta dessa forma não é fácil. Eles precisam de muita coisa, massa e materiais. Esse processo é chamado de acreção do núcleo. As estrelas são uma grande ajuda nesse processo. Normalmente, as estrelas grandes têm mais gravidade, portanto, podem reunir mais coisas para formar planetas. Mas a estrela que descobrimos recentemente não é muito grande. Ela é 9 vezes menor que o nosso Sol. Uma estrela tão pequena não deveria ter um disco grande o suficiente para formar um planeta pesado. Para isso, seu disco deveria ser pelo menos 10 vezes maior. Mas esse planeta pesado, o LHS 3154b, existe. Esse planeta misterioso é 13 vezes mais pesado que a Terra. Seu tamanho é semelhante ao de Netuno. Está a cerca de 50 anos-luz de distância de nós, na constelação de Hércules, o que em termos espaciais é muito próximo. O planeta também está muito próximo de sua estrela, completando um ano em quase 4 dias. Essa descoberta está fazendo com que os cientistas repensem suas ideias sobre como os planetas e as estrelas surgem. Há novas teorias surgindo. Por exemplo, uma teoria chamada instabilidade gravitacional. Ela diz que, em vez de as peças se juntarem pouco a pouco, o material no disco entra em colapso de uma só vez, criando diretamente um planeta. Mas mesmo com essa teoria, é difícil explicar como um planeta tão pesado poderia se formar sem um disco realmente maciço. Levará algum tempo para descobrirmos a verdade. Esse não é o primeiro planeta que nos faz duvidar de nossas teorias. Recentemente, os cientistas encontraram outro planeta chamado Hala. Ele está orbitando uma estrela chamada Baekdu. E assim como o anterior, não deveria existir de fato. Ele está muito próximo de sua estrela. As estrelas mudam muito durante suas vidas. Normalmente, quando uma estrela se torna grande e se prepara para deixar este mundo, é o chamado estágio de gigante vermelha. Uma estrela como essa tende a destruir ou empurrar para longe os planetas próximos, criando uma enorme bagunça. Hala gira em torno de uma gigante vermelha e deveria ter sido engolida ou destruída pela estrela em expansão há muito tempo. Mas ela ainda está lá. Embora Baekdu já tenha começado a queimar hélio e tenha encolhido para um tamanho menor do que o esperado, Hala não está nem um pouco incomodada. Os cientistas chamam Hala de o planeta proibido. Essa descoberta desafia o que pensávamos sobre como os planetas sobrevivem perto de estrelas envelhecidas. Ela levanta 2 teorias. Uma delas sugere que Baekdu já foi 2 estrelas, uma anã branca e uma gigante vermelha. Hala orbitava as 2, e elas se fundiram antes que a gigante vermelha se expandisse completamente. Isso permitiu que Hala sobrevivesse porque o hélio extra da anã branca impediu que a gigante vermelha crescesse demais. A segunda teoria diz que Hala se formou a partir dos detritos criados quando as 2 estrelas se fundiram. Nesse cenário, Hala seria um planeta muito jovem orbitando uma estrela idosa. Os astrônomos planejam continuar a estudar Hala e procurar mais planetas como esse.
Outro planeta estranho é chamado LTT 9779b. Esse nos assusta porque é muito brilhante. Ele reflete 80% da luz de sua estrela. Espelhos comuns refletem de 85% a quase 100% da luz, o que significa que esse planeta misterioso deve se parecer com um espelho áspero, com reflexos semelhantes a alumínio ou prata. Esse é outro planeta do tamanho de Netuno. Ele está localizado a 260 anos-luz de nós e foi descoberto pela espaçonave TESS, da NASA. Ele completa uma rotação completa em torno de sua estrela em apenas 19 horas. Ele está tão próximo de sua estrela que é extremamente quente, atingindo temperaturas acima de 1980 graus Celsius. Normalmente, planetas tão próximos perdem sua atmosfera e se transformam em rochas nuas, mas esse planeta quebra as regras mais uma vez. Desta vez, sabemos o segredo de sua sobrevivência. Isso se deve às nuvens metálicas brilhantes do planeta, que são feitas de vidro e sal de titânio. Essas nuvens fazem chover titânio em sua superfície quente. Elas também refletem muita luz, evitando que o planeta fique muito quente e perca sua atmosfera. É como ter um escudo espelhado. O tamanho desse planeta também surpreendeu os cientistas. Ele é muito maior do que a Terra. Outros planetas tão próximos de suas estrelas são gigantes gasosos muito maiores ou pequenos planetas rochosos. Esse planeta é um gigante gasoso menor, e os cientistas não esperavam que ele existisse tão perto de sua estrela. Esse é o planeta mais brilhante já encontrado, ainda mais brilhante que Vênus, mas apesar de sua aparência fria, provavelmente não é um lugar amigável para a vida devido às suas temperaturas extremas e à estranha chuva metálica. E nosso último quebrador de regras é um planeta chamado WASP-107b. Os cientistas o descobriram usando o telescópio espacial James Webb. Ele está localizado a cerca de 200 anos-luz de distância de nós, na constelação de Virgem. Ele também é rápido e completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6 dias. Esse é um exoplaneta super Netuno. Ele é semelhante a Júpiter em alguns aspectos, incluindo o mesmo tamanho e temperaturas escaldantes. Mas a principal diferença é que ele é muito mais leve, mais fraco e menos denso. Ele é o planeta menos denso que descobrimos até agora. Depois de pesquisar um pouco mais, descobrimos também que ele tem uma cauda. O hélio no planeta se estende além da saída do trânsito. O planeta está perdendo lentamente sua atmosfera devido à radiação ultravioleta extrema da estrela. Isso cria uma cauda semelhante à de um cometa. Portanto, ele se parece com um cometa fofo. Mas isso foi apenas o começo. A baixa densidade do planeta, ou fluffiness, permitiu que os astrônomos estudassem sua atmosfera em detalhes. Eles encontraram algumas coisas surpreendentes, como vapor de água e nuvens feitas de partículas finas de silicato, que são como areia de granulação muito fina. A estrela hospedeira do planeta não emite muita luz de alta energia, mas como o WASP-107b é tão solto, a luz pode penetrar profundamente em sua atmosfera. Isso cria dióxido de enxofre, aquele cheiro quando você acende um fósforo. Em outras palavras, é um planeta fofo, que chove areia e tem cheiro de fósforo. Os pesquisadores acreditam que as nuvens de areia na atmosfera se formam de maneira semelhante às nuvens na Terra. Elas têm apenas gotículas de areia em vez de água. Essas gotículas de areia se condensam, caem, transformam-se em vapor de silicato em camadas quentes dentro do planeta e, em seguida, sobem novamente para formar nuvens mais uma vez. E, novamente, esse planeta não poderia ter se formado em seu local atual. Os astrônomos dizem que ele provavelmente se aproximou de sua estrela a partir de uma órbita de nascimento porque foi atraído por algum vizinho mais pesado. Ele também segue uma órbita retrógrada, o que significa que orbita na direção oposta à rotação de sua estrela. Todas essas descobertas estão mudando a forma como entendemos os planetas e suas atmosferas, nos dando novas percepções sobre os mistérios do nosso próprio sistema solar. Uma nova super-terra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de super-terra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície.
Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis, que na verdade não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão?
Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Parece que os cientistas encontraram um estranho objeto no espaço e não têm certeza se é uma estrela ou um planeta. O que sabemos é que ele está localizado a 1.400 anos-luz de distância de nós, e isso nos faz questionar o que achávamos que sabíamos sobre o universo. Vou explicar o dilema aqui. Podemos dizer se algo é uma estrela ou um planeta, considerando a massa ou a quantidade de material que possui. As estrelas têm muita massa, o que lhes confere uma forte gravidade que as comprime com força. Essa compressão cria altas temperaturas em seu interior, fazendo com que brilhem intensamente. Os planetas têm menos massa, portanto sua gravidade é mais fraca. Eles não sofrem a mesma compressão ou altas temperaturas que as estrelas. Em vez disso, brilham porque refletem a luz de seus astros, como a nossa bela Terra faz com o nosso Sol também. E esse objeto esquisito está em algum ponto intermediário, pois o consideramos uma anã marrom. Esse é um tipo especial de protoestrela grande e gasosa. As anãs marrons geralmente são como Júpiter em termos de atmosfera, só que muito maiores em tamanho, cerca de 13 a 80 vezes. Se uma delas tiver mais de 80 vezes a massa de Júpiter, pode começar a queimar hidrogênio comum, semelhante às estrelas. Isso é o que geralmente faz com que elas brilhem intensamente. Mas, normalmente, as anãs marrons não são tão quentes quanto as estrelas. Sua incapacidade de queimar hidrogênio lhes rendeu até mesmo o apelido de fracassadas. Elas queimam a cerca de 2.200 graus Celsius, o que é mais frio do que a maioria. Mas esse objeto desafia a norma. Sua temperatura chega a incríveis 7.700 graus Celsius. Vamos colocar isso em perspectiva.
O dia mais quente da história foi registrado no Vale da Morte, na Califórnia, há mais de 100 anos, com uma temperatura de 57 graus Celsius. As pessoas daquela época devem ter se sentido como se estivessem derretendo junto com tudo ao seu redor. Agora, imagine chegar mais perto do Sol, como em uma viagem a Vênus. Esse planeta pode atingir temperaturas insanas de 460 graus Celsius. Mas não se trata apenas da distância. Mercúrio é o mais próximo do Sol, mas ainda assim é mais frio do que Vênus, que é extremamente quente devido ao efeito estufa. Você sabia que Vênus poderia ter sido um lugar maravilhoso para se viver há muito, muito tempo? Ou pelo menos para abrigar qualquer forma de vida. Mas, em algum momento, ele começou a reter dióxido de carbono e acabou criando esse forno de poluição espessa que não libera calor. É por isso que é tão difícil explorá-lo. O máximo que uma sonda conseguiu durar ali foi 2 horas. Mas ei, isso é mais do que eu consigo fazer no trabalho. E aí eu derreto. Bem, voltando. Sim, você chega ao Sol, com uma superfície que queima a incríveis 5.500 graus Celsius. E o que é fascinante é que essa estranha estrela marrom de que estamos falando é mais quente ainda. Quero dizer, não mais do que o núcleo do Sol, cujas temperaturas chegam a 15 milhões de graus, mas ainda assim é muito impressionante e incomum que uma anã marrom seja tão quente. Pelo menos foi o que todos pensaram até perceberem por que isso estava acontecendo. Ela está notavelmente próxima de outra estrela que se enquadra na categoria das anãs brancas. Elas estão tão próximas uma da outra que nossa misteriosa amiga faz uma órbita em torno de sua companheira anã branca em apenas 2 ou 3 horas. Ufa, como estaríamos velhos lá! Por estarem tão próximas, estão travadas tidalmente, como a nossa Lua e a Terra. Isso significa que um lado dessa anã marrom está sempre voltado para a anã branca e o outro está sempre na escuridão. Por essa razão, nossa anã marrom é superaquecida em apenas um lado. Portanto, seu lado diurno é o que nos confundiu, enquanto a temperatura no lado noturno é o que se espera de uma estrela como essa. Mas essas condições extremas não irão durar muito tempo. Uma temperatura tão alta faz com que as moléculas da atmosfera da anã se quebrem em átomos individuais. E enquanto isso ocorre, essa anã marrom está desaparecendo lentamente. E se você acha que essa é quente, o que diria de Eta Carinae? Ela está localizada a cerca de 7.500 anos-luz de distância da Terra e pertence a um grupo de elite de estrelas que chamamos de variáveis azuis luminosas. Um astrônomo anotou pela primeira vez no século 17, mas naquela época era apenas uma estrela comum de brilho médio. Quase 200 anos depois, outro astrônomo a observava, mas dessa vez estava muito brilhante, uma das mais brilhantes do céu. Alguns anos depois, ela atingiu o nível mais alto de brilho em um grande evento chamado de Grande Erupção. Quando isso aconteceu, podia ser facilmente vista no céu noturno. E liberou muita luz, tanto quanto a emitida em uma explosão de supernova. E então, permaneceu assim por alguns anos, o que não é o que geralmente acontece com estrelas que explodem. Depois que a festa atingiu seu auge, ela decidiu que era hora de ir embora. No entanto, ainda está hesitante, portanto, continua viva, só que mais fraca do que antes. Há também uma nebulosa ao redor da Eta Carinae. É uma concha feita de gás e poeira que se formou durante a grande erupção que até bloqueou parte da luz da estrela. A Eta Carinae é um sistema estelar binário. Isso significa que há 2 estrelas que orbitam em torno uma da outra. Uma tem uma temperatura de cerca de 14.700 graus e a outra de menos 34.650 graus. A principal do sistema Eta Carinae, que é a mais maciça das duas, é 100 vezes mais pesada que o nosso Sol. Devido à sua enorme massa, os cientistas preveem que ela poderá eventualmente explodir em um evento poderoso conhecido como supernova, mas somente daqui a vários milhares de anos. Então, a essa altura, você já deve ter adivinhado qual é a coisa mais quente do universo. Tcharam! A supernova é o que nos diz que a vida de uma estrela chegou ao fim. Estamos falando das explosões mais poderosas do espaço. Elas acontecem quando uma estrela que é entre 8 e 40 vezes mais massiva que o nosso Sol entra em colapso. Seu núcleo não consegue mais criar energia suficiente por meio de um processo chamado fusão, de modo que o astro não consegue nem mesmo lidar com sua própria gravidade. É como um esgotamento estelar, uma que trabalha demais e não consegue lidar com isso, e seu núcleo entra em colapso.
Durante uma supernova, as temperaturas no núcleo podem ficar 6.000 vezes mais altas do que no núcleo do Sol. Ou às vezes, um tipo específico de estrela chamado anã branca reinicia repentinamente sua fusão nuclear e BAM! Temos uma supernova novamente. A de Kepler ocorreu no início do século 17 e foi o último evento do gênero realmente grande que observamos diretamente da Terra. Em média, as supernovas em nossa galáxia ocorrem 3 vezes a cada século. Quero dizer, também tivemos uma menor em 1987, quando uma supergigante azul explodiu em uma das galáxias satélites da Via Láctea, que conhecemos como a Grande Nuvem de Magalhães. Essa explosão foi tão forte que as pessoas puderam observá-la a olho nu, embora estivessem incrivelmente longe. O fenômeno ocorreu a 168 mil anos-luz de distância daqui. Que assunto para os dias de verão, não é? Mas veja só, também podemos falar sobre a coisa mais quente que as pessoas já criaram, feita em um lugar surpreendente, a Suíça. Não estamos falando de um super chocolate quente. Um grupo de cientistas de lá criou uma sopa subatômica chamada plasma de quark gluon. Nesse experimento, a temperatura ficou 250 mil vezes mais quente do que o núcleo do Sol. O objetivo era recriar as condições que existiam logo após o Big Bang, quando o universo ainda estava em um estado de caos. Ok, vamos nos tornar ainda mais extremos. Em teoria, as coisas podem ficar ainda mais quentes. Você já ouviu falar da temperatura de Planck? É incrivelmente quente, com números tão altos que nem podemos imaginar. Uma supernova é como um chá morno comparado a essa loucura. E quem sabe o que a matéria faz nessas temperaturas? Muito bem, já terminei. Agora vamos levá-lo de volta ao seu universo normal. Tchau! Esse planeta é tão leve quanto aquele pedaço de algodão grudado no seu suéter. No mundo científico, ele é chamado de WASP 1993b, mas vamos chamá-lo de Planeta Algodão Doce. Ele está localizado a cerca de 1.200 anos-luz de distância de nós. É claro que nunca o veremos com nossos próprios olhos, mas os cientistas afirmam que o planeta Algodão Doce é praticamente o primo maior e mais volumoso de Júpiter, 50% mais maciço. Ele tem uma densidade extremamente baixa combinada com outros fatores, como a alta temperatura e o brilho infravermelho de sua estrela hospedeira, que o tornam especial. Pode dar um close aqui, por favor? Obrigado. Está vendo como ele é fofo? Certo, agora você entende que seria impossível ficar em pé nessa superfície. De qualquer forma, não é sempre que se encontra algo como o WASP 1993b em uma festa planetária. Esses planetas podem ser fofos porque eles estão sendo cozidos por suas estrelas-mãe, inchando como um marshmallow que viu muita ação na fogueira. Mas o problema é que se você está tão perto da sua estrela e é feito principalmente de um coquetel de hidrogênio e hélio, você não vai manter o inchaço por muito tempo. É como tentar segurar um balão durante um furacão. Exoplanetas como esse fofinho aqui são muito raros, mas há também o WASP 107b que parece ser fofinho. Esse planeta está a 200 anos-luz de nós e escolheu a constelação de Virgem como sua residência oficial. De uma certa perspectiva, pode-se dizer que esse planeta é um imitador da Terra. Ele tem hélio e sua atmosfera contém dióxido de enxofre. Há alguma semelhança, com certeza, mas o WASP 107b tem a densidade de um marshmallow. Isso significa que podemos bisbilhotar através de sua atmosfera mais facilmente do que com um peso pesado como Júpiter. Os cientistas ficaram muito surpresos quando olharam através de seus superóculos espaciais, a câmera Miri do telescópio espacial James Webb. Eles avistaram nuvens feitas do material que constrói praias, silicato, ou como você deve conhecer, areia. Imagine castelos de areia no céu. Essas nuvens de areia estão na suíte da cobertura da atmosfera da WASP 107b, onde o termostato registra uma brisa de 500 graus Celsius. Normalmente seriam necessários 1000 graus Celsius para cozinhar esse tipo de nuvem. Por isso, os cientistas estão se perguntando como essas nuvens granuladas foram parar lá em cima. Acontece que o WASP 107b pode estar executando seu próprio ciclo de água arenosa, mas com silicatos escaldantes em vez de H2O. As partículas de silicato são arrastadas dos níveis inferiores escaldantes por algum tipo de elevador cósmico. Depois esfriam, se juntam como nuvens e borrifam uma garoa de silicato. No entanto, ninguém está levando o protetor solar para esse tipo de tempestade de areia. Agora veja essa família de planetas Kepler localizada no sistema estelar Kepler 51. Esse pacote de 3 planetas cósmicos está a cerca de 2.400 anos-luz de distância, parecendo enorme, mas com a mesma densidade do seu favorito.
E é algodão doce mais uma vez. Os cientistas estão investigando de que são feitas essas delícias espaciais. Eles acreditam que esses planetas são grandes balões de gás hidrogênio-hélio com uma generosa camada de névoa de metano. Além disso, parece que esses planetas podem estar passando por uma redução cósmica. Agora vamos falar sobre um planeta chamado Mascara 5b. Não, ele não se parece com um daqueles tubos de cosméticos da gaveta da sua mãe. Os cientistas dizem que esse é um dos planetas mais quentes já descobertos. Eles o chamam de Júpiter ultraquente, mostrando seu tamanho impressionante, quase 2 vezes maior que o nosso próprio Júpiter. A temperatura diurna é de cerca de 2.700 graus Celsius, enquanto a noturna chega a 2.300 graus Celsius. Não há chance de qualquer tipo de vida sobreviver lá fora. Na verdade, essa é a segunda temperatura noturna mais quente já registrada. Para colocar isso em perspectiva, a temperatura da lava derretida fica entre 700 graus e 1.250 graus Celsius. Portanto, o planeta é muito mais quente do que essa rocha líquida escaldante. Suas temperaturas ultrapassam até mesmo o ponto de fusão da maioria dos metais, que é de cerca de 2.000 graus Celsius. Os cientistas mencionam que o calor insano desse planeta é comparável ao do escapamento de um motor de foguete. Em 2005, uma estrela famosa ligou. Espere, isso é um nome ou um número de telefone? Tanto faz. Acontece que essa estrela tem uma irmã e elas têm nomes muito parecidos. A irmã tem um B no final. De acordo com a NASA, esse lugar parece ter saído de um filme de ficção científica, pois tem uma vibração hipnotizante de mármore azul. Essa aparência é resultado de uma atmosfera repleta de nuvens nebulosas com vidro. A chuva nesse planeta é uma precipitação cheia de vidro que gosta de cair para os lados graças aos ventos fortes, que sopram a uma velocidade de 8.690 km por hora. E sim, essa irmã é quente por algum motivo. Os cientistas mediram as temperaturas diurnas nesse mundo de pesadelo. São cerca de 930 graus Celsius. Portanto, quando chove nesse planeta, é mais como se fosse vidro derretido caindo, em vez de um típico sistema de abastecimento de água. Talvez você não saiba, mas o espaço está repleto de WASPs. Os planetas WASP? Conheça o WASP 66b. Esse planeta quente e abrasador, semelhante a Júpiter, extrapola tanto as regras que chove ferro à noite. O lado diurno não é menos um pesadelo ardente. A temperatura lá é de cerca de 2.370 graus Celsius. O WASP-66b pode ser um pouco menor que Júpiter, mas não subestime sua grandeza. Essa bola de fogo está localizada a 640 anos-luz de distância da Terra, e seu clima aterrorizante é o resultado de uma órbita exageradamente extrema. Esses gigantes gasosos são apropriadamente conhecidos como Júpiteres quentes. Eles gostam de se manter quentes e, por isso, orbitam muito perto de suas estrelas hospedeiras escaldantes. Nesse caso, a WASP-66b está quase 10 vezes mais próxima de sua estrela do que Mercúrio está do nosso Sol. Isso é perto demais para o conforto, deixando esse planeta rebelde preso à estrela. Assim, enquanto um lado se deleita com a luz eterna, o outro está preso em uma escuridão perpétua. 55 Cancri é uma verdadeira joia. É a superterra mais radical já vista. Inicialmente, os cientistas acreditavam que ela estava repleta de tanto carbono que seu interior era cravejado de diamantes, graças à pressão insana e às temperaturas escaldantes de 2.700 graus Celsius. Mas os pesquisadores acabaram com a moda dos diamantes, mostrando que na verdade havia menos carbono do que pensávamos inicialmente. Bem, os diamantes não são de fato tão raros e caros, eles são apenas bem comercializados. O último destino de hoje é o GJ 1214b, localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse planeta é como uma Terra superdimensionada, quase 3 vezes maior em diâmetro e 7 vezes mais pesado. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue terminar uma pizza, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não é apenas o tamanho ou a órbita do planeta que é de outro mundo. É muito quente lá fora, com 230 graus Celsius de derreter a mente. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões alucinantes em GJ 1214b criam alguns materiais interessantes, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a habilidade de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida. Mesmo que você tente usá-la, ficará desidratado.